excepcional noite para todo mundo! Olha aí, pessoal, estamos de volta! O Faz Podcast às vezes dá um tempo, mas ele sempre volta porque hoje nós vamos começar uma série especial. Adivinha sobre o quê? Reforma tributária. Nós estamos preparados. E você, empresário, está preparado para a reforma tributária? Hoje eu trouxe um grande especialista e parceiro, Dr. Kleber Santos, né, que vai nos ajudar a contar um pouquinho do que vai ser a reforma tributária. O que os empresários vão ter que se adaptar, o que os empresários vão ter que fazer para que possa ter o menos caos possível, né, dentro dessa transição. E vocês sabem que eu sou um cara de resenha, sou um cara do humor, sou estressado também, vocês estão me acompanhando lá na minha rede social. Agora eu mudei um pouquinho, é Resenha Contábil, porque eu resolvi realmente falar sobre um tema chato de maneira mais leve, né? E às vezes eu tô estressado também, principalmente com o nosso governo que só tá imposto. Hoje eu dou bom dia no meu Instagram, viu, doutor? Falando assim, vamos até o próximo imposto, né? Porque eu, antes de ser contador, eu sou empresário. Eu também sinto as dores que o empresário sente, né? Dessa burocracia que nós vivemos, né? Dos impostos que nós temos que pagar. Então, eu gosto de expor isso. Eu sempre falo, até no meu pitch de vendas, que eu também sou empresário. Eu também sinto as dores que eles sentem. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui nesse tempo aqui com a gente, que você faça a abertura dessa série e que a gente possa levar conteúdo realmente para quem está aqui nos assistindo. Doutor, seja muito bem-vindo mesmo, e nós vamos falar de temas polêmicos também. Então se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho com o nosso público para que a gente possa, pelo menos, acalmar os corações dos empreendedores brasileiros. Muito bem. Bom, Fabrício, obrigado pela participação aqui nesse nosso encontro. De verdade, vamos falar sobre um assunto que é espinhoso, é chato, mas que tem um impacto diretamente você, que atua como empresário e precisa necessariamente lidar com as questões burocráticas. Ou seja, não é só ter um CNPJ, requer também alguns cuidados, e que quando nós não temos esses cuidados, uma empresa, o seu sonho, pode eventualmente ser descontinuado. Ou seja, deixar de pagar impostos ou pagar de forma inadequada ou nem saber que eles existem, eventualmente a sua empresa pode eventualmente estar sendo um fator que vai ser prejudicial ao alcance dela. Então a ideia é a gente fazer aqui um debate e trocar algumas informações. Afinal de contas, essa reforma tributária vai simplificar, vai aumentar a carga tributária? Aquilo que está sendo oferecido no texto legal que já existe, sim. realmente vai ser repercutido isso de forma simplificada? A ideia é poder acalmar também as pessoas e trazer algumas considerações que eu já posso discutir, não só das extrações do texto que nós conseguimos ter uma certa visão, mas também de outros colegas que vêm acompanhando então esse tema que, a meu juízo, não tem mais volta, Fabrício. Não tem, né? Não tem mais volta. E eu sempre digo uma frase, né? Que quem começa primeiro bebe água limpa, né? Então é muito importante que os empresários, os empreendedores brasileiros, eles se antecipem e comecem a entender. Porque a hora que o game começar, a hora que o jogo começar para valer, vão sentir menos. Porque vai sentir de qualquer forma, mas vão sentir menos. Porque se preparar durante o jogo vai ser muito mais complicado. Mas, doutor, vamos direto ao ponto, né? Por que a reforma tributária está hoje no centro das atenções, né? Apenas uma mudança ou realmente vai mudar o jeito de fazer gestão, ou realmente é uma nova era da parte tributária no Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que eu faço assim uma reflexão. Hoje, para calcular um tributo chamado ICMS, ele confere em 27 unidades federativas. São os estados e o Distrito Federal. E a cada um deles existe uma diretriz, uma regra de cálculo, o que torna naturalmente muito complexo esse cálculo. Muitas alíquotas, muitos benefícios fiscais e, como disse, cada unidade federativa você precisa verificar como tratar o cálculo do ICMS. Bom,
para uma contabilidade que atua com as 27 unidades federativas, é um manicômio tributário que nós chamamos. Sim, é isso mesmo. Fazendo com que esse indivíduo ele não saiba exatamente como lidar. Não porque ele não tem técnica suficiente, mas com as mudanças que acontecem a quase todo momento. E a ideia da reforma tributária, por exemplo, é simplificar essa regra, de modo a ter uma única regra que o indivíduo que trabalha com o tributo precisa observar. Ao invés de olhar 27 normas, ele vai olhar apenas uma norma, tendo um único ambiente de pesquisa. E essa simplificação, eu entendo que é algo que a categoria dos advogados, dos contadores, vem também adotando. Porque o custo operacional, só olhando pela perspectiva de que nós temos que ter sistemas, facilitadores para acompanhar todas essas mudanças, é de fato algo absurdo. E fora as declarações acessórias que são necessárias para fazer a apuração desses tributos, Sim. bem como fazer a gestão disso. Então, acho que ponto de partida que facilitou bastante, ou que pretende facilitar, é uma unificação de normas. Isso, para nós, é ótimo, que trabalhamos diretamente com essas mudanças repentinas. Então, a ideia é simplificar de modo a ter tudo em um único ambiente. Perfeito, né? A gente que é contador também, a gente sente na pele a burocracia estatal, né? O manicômio tributário. Qualquer respiro mal respirado é multa de... Enfim. Justamente. Então, por mais que a gente ache que vai complicar, né? Obviamente que toda mudança gera dor. Toda mudança gera dor, então é uma nova jornada que a gente vai se enfrentar. Mas depois que a gente conseguir passar essa jornada, as coisas vão caminhar de maneira mais tranquila. Por isso que é necessário se preparar. Mais uma vez a gente fala e reforça. Se você me permite, Claro. Fabrício, faça a seguinte analogia. Imaginemos que nós vamos a um restaurante com 10 pessoas e teremos apenas uma única comanda. E nessa comanda, que vai concentrar todos os consumos dessas 10 pessoas, cada pessoa pode pedir o que quiser. Um pode pedir vinho, o outro pode pedir uísque, o outro pode pedir uma taça de vinho, o outro pode pedir um refrigerante, uma água. Cada um ali vai fazer o seu pedido. E ao final, como disse, vai ser somado tudo em uma única comanda. Qual é a forma mais fácil de fazer, então, o rateio disso? Pegar o total do consumo e dividir pela quantidade de pessoas. Positivo. E qual é a reflexão que a gente está fazendo sobre essa reforma tributária? É exatamente isso que eles querem fazer. Pegar o total consumido e dividir pela quantidade de pessoas. Isso me parece fácil e simplificado. A provocação é justo um sujeito que consumiu vinho, o outro sujeito consumiu uísque e teve alguém que consumiu água. Então, a provocação é, se nós queremos justiça ou queremos simplicidade? Porque quando nós olhamos para a reforma tributária, nós temos que observar que tem indústria, comércio e serviço. O serviço, ele tem a sua carga tributária infinitamente menor em relação a uma indústria. A indústria sempre teve uma carga tributária maior. E recolhe mais tributos, inclusive. Só que agora, com a reforma tributária, não existe mais distinções em relação ao segmento. Será uma única alíquota. Tem alguns benefícios ainda. Mas essa dinâmica que eu disse, de rateio, é o que eles querem fazer. Vai simplificar, mas a pergunta e reflexão é, o seu negócio vai ser impactado, vai aumentar a sua carga tributária, o seu especificamente? Então, esse é um ponto que nós estamos levantando também, desde agora, como você usa essa expressão de beber a água, inicialmente que está limpa, Isso. porque você já está acompanhando aqui esse podcast, trocando uma ideia, será que o seu negócio vai de fato ter um aumento da carga tributária? Então, isso que nós temos que observar, aonde não é só apenas essa simplificação. Muitas empresas e tipos de negócios vão sofrer um pouquinho mais do que outra. Já antecipo. Por isso que, se esse é o termo correto que eu vou usar aqui, com a reforma tributária não vai ter mais espaço para empresário amador. Justamente. Aquele que leva as coisas nas coxas, né? Que não dá tanta importância. Porque se não tiver uma gestão alinhada, gestão financeira, gestão contábil, para fazer uma apuração fiscal alinhada, ele está fardado realmente, de fato, a não conseguir, e usar um termo popular, quebrar. Sim. Né? Então, a gente entende que cada vez mais a gestão
vai ser valorizada para que você possa entender recursos, para que você possa precificar o seu produto ou o seu serviço Justamente. corretamente, né? Para que você possa continuar competitivo. Lembrando que vai valer para todo mundo. Então, se houver um aumento de carga para aquele determinado ramo, vai haver para todo mundo, né? Justo. Então, assim, para que você... Porque o empresário brasileiro ele tem muita dificuldade de precificar, né? Ele compra um produto por 10, ele acha que está vendendo por 15, que está ganhando 5 e às vezes ele está perdendo 2, né? Justamente. Porque custou 17. E na verdade ele teria que vender por 20. Então é exatamente isso que a gente tá aqui para falar para o empresário que tem que se preparar. E não deixa para se preparar no meio do game, porque vai dar confusão e você vai perder dinheiro e as consequências são sérias. Mas tá. Agora explica uma coisa pra gente. O que realmente muda? Quais impostos saem de cena, quais entram e o que isso muda no dia a dia nas empresas, tá? Fala um pouquinho para que possa entender um pouquinho Claro, melhor. muito bem. Bom, de primeiro plano que vai ser descontinuado serão 5 tributos. São eles: o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Esses 5 tributos são tributos que nós chamamos indireto, aqueles que estão embutidos no preço da mercadoria. Nós chamamos isso de tributos sobre o consumo. Então, esses tributos vão desaparecer, em que serão agora chegados novos tributos. Um chamado IBS, que vai substituir o tal ICMS e ISS, e o outro que é o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. E o IPI, ele vai ser descontinuado porque vai surgir um outro tributo chamado IS, que é Imposto Seletivo. Para algumas categorias terão que pagar esses valores. Quais categorias? Essas que fazem mal à saúde, como por exemplo as bebidas, os cigarros, vão pagar uma taxação diferenciada. Portanto, a ideia é substituir esses tributos com apenas 2 e uma criação de um novo. Ou seja, a cerveja vai ficar mais cara, hein, gente? A cerveja, o vinho, o vinho. Então, as bebidas açucaradas também. Vai, né? Então, os refrigerantes também vão entrar nessa onda. Então, vamos beber água que é melhor, né? Deixa mais na saúde. Sim, Dr. Kleb, é interessante, né? Você acabou de falar aí do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, o CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, que você acabou de falar, que é o IS. Isso. Né? Você consegue traduzir isso de uma maneira mais simples para que as pessoas possam entender melhor? Muito bem. O que eu posso destacar? Esses tributos que atualmente nós temos, chamado ICMS, PIS, COFINS, ISS, essas siglas, esses valores estão dentro de um determinado produto. Então, quando você compra uma caneca, indiretamente, você está já pagando os tributos pelo total da nota. Tudo que você hoje consome, seja um serviço ou seja um produto, os tributos estão dentro do produto, do consumo que você faça. O detalhe é que quando você paga um total de uma nota fiscal, um usuário comum, ele não consegue identificar qual foi efetivamente essa carga tributária. E o objetivo, então, agora, é fechar muito simples. Imaginemos que essa caneca, o custo dela, o valor do produto é R$100. Então, valor do produto, R$100. Vai ter um campinho chamado impostos, a grosso modo. R$200. Então, perdão. Muita coisa, né? R$20. R$20. Então, temos 100 mais 20, o total da caneca, R$120. Significa que R$100 é sobre o produto e R$20 é o imposto. Isso vai ficar claro na nota fiscal. E aí que vem a novidade, Fabrício. O governo vai criar uma coisa chamada Sprint Payment, palavra sofisticada. Chique pra caramba. Chique, em que já vai ser automaticamente retido o valor que é os R$20. Então, R$100 vai ser enviado para quem vendeu, no caso, a caneca, e R$20 já fica retido com o governo. Então, não tem mais a faculdade do empresário escolher a hora de pagar o seu imposto. Então, o próprio governo já vai reter aquilo que é valor do produto, devolve para a pessoa que vendeu.
aquilo que é o valor destacado em documento fiscal, que é o imposto, já fica retido com o governo. E assim, fazendo com que o fato de você, consumidor, pagar R$ 120, você já fez o seu papel e quem vai fazer essa distribuição, parte vai para quem vendeu, que é os R$ 100 para a pessoa que fez a venda da mercadoria, e R$ 20 fica então como tributo. Isso vai ser o governo que vai fazer automaticamente por meio dessa plataforma que está sendo criada. Tá, ou seja, me corrija se eu estiver errado. O Split Payment, ele vai funcionar como uma declaração de imposto de renda da pessoa física pré-preenchida. Aquela que você usa a senha do Gov, ela já vem pré-preenchida e você só confere. Isso. Ou seja, os impostos, os tributos, a parte fiscal no final da reforma tributária, que é 2033, eles já vão vir prontos e apurados. É isso? É exatamente isso, mas ainda o contador, não abandone ele de forma nenhuma, porque ele precisa verificar se esses cálculos estão a rigor, estão corretos. É como a gente faz no imposto de renda da pessoa física. A gente baixa a pré-preenchida e confere com o nosso cliente para ver se está certo e dá solução. Então a gente está otimista, porque se nós olharmos esse exemplo da declaração assistida de imposto de renda, que é de fato um sucesso. Eu presumo que você acompanhou muito a evolução, sobretudo... O que não é sucesso é a senha do Gov. Dá dor de cabeça isso, mas tá tudo certo. Mas se comparado como era em papel na época que você começou, para hoje você votaria, Fabrício? Não, jamais. Então será que vamos fazer um podcast lá em 2033 de novo, falando, poxa, Fabrício, aquele nosso primeiro podcast que nós especulávamos se ia ser positivo ou não, talvez podemos também ter uma boa relação com essa nova situação que se apresenta. Ou seja, a tecnologia ela é bem-vinda. E a formalização dos dados também, a gente evoluiu muito. Então, eu penso que podemos dar um voto de confiança para a checagem que vai facilitar pela perspectiva de segurança dos dados. E qualquer pessoa hoje que fazer a compra de uma caneca vai saber exatamente quanto ela paga de imposto, diferente de hoje, que você não tem a menor ideia. Doutor, eu vou aproveitar esse seu gancho. Você falou em 2033, né? São praticamente daqui lá, são 8 anos, né? 7 anos e meio. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica aqui. A gente sabe que a teoria sempre é diferente da prática. Sim. Tá? Então, eu já vejo aí na internet, aí nas redes sociais, muitos contadores ou influenciadores já se colocando como especialista em reforma tributária, em IBS, em CBS. Eu entendo que a especialidade, ela só vem quando o jogo começa, quando você erra, aprende, erra, na prática do negócio. O que nós hoje, e eu me incluo, acho que nós nos incluímos nisso, o que a gente faz é fazer uma consultoria de preparação ou de transição, chama aí como vocês querem, para poder doer menos a reforma tributária dentro da sua empresa. Faz um comentário sobre os especialistas e se você concorda comigo que a especialidade só vem quando você está no meio do jogo, quando você erra e depois acerta. Eu sempre digo que tem uma frase fantástica que eu falo do Dale Carnegie, que conhecimento é experiência, o resto é só informação. Não sei se você entendeu essa analogia que eu falo, porque assim, cuidado, né? Porque o que a gente pode vender é só que a gente lê. É teoria e a gente vai fazer uma transição. Agora, falar que é especialista, que já sabe o que vai acontecer, eu entendo que é só quando o game começar mesmo. Perfeito. Bom, lá em 2033 nós vamos saber, né? Me permita fazer, então, a seguinte analogia. Claro. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sim. E sabedoria é saber que o tomate não vai na salada de fruta. Mas a sabedoria é com o tempo. Você descobriu que não é compatível aquela fruta, tomate, estar na salada de fruta. Então, quer dizer que nós temos agora o conhecimento através das leis que se apresentaram, mas com o decorrer do tempo, com a prática, quando a gente identificar que aquilo não é bem assim, não é tão fácil quanto parece, o texto ele precisa de melhorias. Então, naturalmente, nós temos que ter aqui uma consciência de que todos nós estamos aprendendo sobre um assunto, porque só vai ser possível verificar se aquilo que foi escrito realmente funciona quando nós praticarmos. Então, qualquer pessoa, aí é do meu ponto de vista, que se eleja
como especialista do assunto, ele está vivendo através do que nós chamamos do mundo do Excel, onde você pode colocar qualquer informação ali e fazer simulações que ele, de fato vai acontecer. Então, eu acredito que nós temos que ganhar a sabedoria. O conhecimento estamos conseguindo, mas a sabedoria é com o tempo. Eu me vejo nessa posição. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então significa que quando eu iniciei a minha carreira, eu tinha conhecimento que estava sendo ali construído, mas a sabedoria, ela naturalmente veio e vem sendo conquistada ao longo do tempo. Eu não sou a mesma pessoa que eu tinha 20 anos. E seguramente você não, Fabrício. Não, com certeza. Se você lê um livro hoje que você leu quando tinha 20 anos, a sua percepção de mundo, a sua percepção daquele tipo de comportamento é completamente diferente. Então, quer dizer que isso é um fator chamado sabedoria. Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo um período agora de colheita. Eu preciso colher mais informações para que assim, depois eu possa destacar assim, como vai ser reproduzido em ordem prática. Podemos simular, podemos nos preparar, podemos já tudo tem isso. Calculadora, inclusive, né? Pois é, só que não tem nem alíquota efetiva ainda. Tudo bem, vai ter o especialista que fala assim, mas troca só a alíquota, que a dinâmica do cálculo não se altera. É verdade, mas eu acredito que caso as pessoas queiram fazer alguns investimentos altos, eu diria para aguardar um pouquinho né, em relação a essas questões, porque naturalmente me faz lembrar um fato que nós vivenciamos isso, Fabrício. Nós tínhamos um documento fiscal que era em papel, 4 vias, não era assim? Tinha lá a IDF, que você tinha que fazer todo o procedimento, punha talões, aqueles carbono, e aí os mais sofisticados tinham uma máquina, outros não faziam na própria caneta, na mãozinha. Então, quer dizer que nós vivenciamos essa época. Passado um determinado período, lá em meados de 2007, tivemos o documento fiscal eletrônico. E, vindo deles, tivemos os SPEDs, que são as declarações acessórias. E, na ocasião, também falavam que ia acabar o contador, que isso não precisaria mais, tudo seria automatizado. E está aqui a história para comprovar que os contadores aumentaram ainda a sua capacidade contributiva para a sociedade, aumentou a sua qualidade técnica, sobretudo, e que não tem mais espaço para você falar que sei mais ou menos, porque se você entregar uma declaração errada hoje, não demora-se muito tempo, você vai ser notificado para corrigir ou explicar por que você fez daquela forma. Ou seja, a gente percebe que essa evolução, ela de fato está acontecendo, mas precisa também de uma pessoa que tenha esse conhecimento e a sabedoria que ele vai conquistar ao longo do tempo dessa transição. E isso você faz me lembrar que você tocou no assunto aí de contadores, né? E tem muitas pessoas falando, os contadores vão acabar com a IA. Na verdade, eu digo, o contador que não usar IA, que vai acabar. Né? Isso é bem claro e nítido para mim. Como toda profissão, ela evolui. E se o contador ele não evoluir aos meus passos, ele vai ficar para trás. Sim. Né? E eu ainda acredito que a maioria dos contadores que estão andando junto com tudo isso são poucos. É a minoria. Sim. Né? Pela experiência, pelo que eu vivo no mundo, nesse mundo contábil há quase 30 anos, né? Então, assim, eu entendo que a profissão, ela já está se tornando, aliás, a pandemia veio nos trazer que o contador foi feito para fazer gestão, né? O contador foi feito para trabalhar gestão e trazer indicadores de resultado. Nada como que a teoria dele é a ciência da riqueza, né? É avaliar o patrimônio. E ela vem sendo usado aqui no Brasil para isso agora, né? Diferentemente do que a contabilidade que a maioria pensa que é para cumprir burocracia, preencher formulário, Exatamente. Enfim, fazer compliance. Então, a contabilidade vai muito além disso. Mas muita gente sabe o quanto paga de imposto hoje, exatamente. Só sente no bolso. Com a reforma, esse desconhecimento pode sair caro? Com certeza. Eu acho que o tributo ele faz parte, como nós falamos, da venda do seu produto. Então, se você está tributando de forma inadequada, significa que você paga mais sem saber. Exatamente. Então, acho que revisitar também essa apuração é muito importante. As pessoas que entenderam isso, que são as grandes empresas, têm departamentos que cuidam rigorosamente da precificação.
Eu acho que a precificação é onde que inicia todo o processo, para saber exatamente, ao final de contas, você vai vender mais canecas personalizadas, canecas com uma cor diferente. Se você não sabe nem qual é o produto que tem uma margem de lucro maior, qual que você vai investir mais e a depender de algum determinado momento? A curva ABC, que eu sempre brigo com todo mundo, é muito importante. Porque toda empresa tem o produto que mais vende e o produto com maior margem de lucro. Aonde você vai investir mais? Se você não tem esse dado, se você não tem esse indicador, você não consegue tomar decisão, né? E esse é o ponto. Qualquer empresa, não estamos falando só uma empresa do lucro real, presumido ou simples. Eu acho que toda empresa vende ou presta um serviço. Então, até é uma estratégia para você adotar aonde você coloca mais energia. Porque senão você acaba depositando energia em todos os produtos, mas nem todo produto tem uma rentabilidade igual. Então, eu acredito que a contabilidade é o que vai reunir as informações e identificar qual é de fato esse seu produto ou serviço que tem mais rentabilidade para devolver aquilo de melhor para você. Porque senão, naturalmente, a empresa ela acaba sofrendo, sangrando muito. Já tive muito contato com empresas que pagavam, por exemplo, um IPI, sendo que, na verdade, era alíquota zero. Sim. Então, ou seja, é uma coisa rigorosamente simples para nós que estamos no dia a dia, mas para você, empresário, que você recebeu, nós chamamos de DARF, você paga, você acha que está tudo certo. E isso é um exemplo. Aí eu pergunto a você e faço a provocação. Você tem um volume significativo de produtos, vendo vários tipos, Dr. Kleber, mas você sabe exatamente qual é a carga tributária de cada um deles? Ou tem certeza se aquela alíquota que está sendo aplicada hoje, nem vou entrar no mérito da reforma tributária agora, só provocando. Será que você tem certeza? Então, eu acho que vale a pena checar essas informações. Como disse, a gente brincou aqui, como é no futebol. Sem querer é falta. É falta. Então, mesmo sem você querer, eu não acredito que os contadores que acabam te assistindo, fazendo a sua contabilidade, erram de forma proposital. Acredito eu. Com certeza. Que isso acontece naturalmente pelo volume de dados e necessidades e cumprimento de prazos. Então, eu acho que vale a pena, assim, de fato, ter absoluta certeza, minimamente, fazendo uma curva ABC, qual é o produto que você gostaria de checar se está sendo muito bem tributado. Eu acho que isso é muito importante. E eu vou falar uma coisa básica que eu falo toda vez, que lucro é diferente de faturamento, né? Então é melhor você faturar 500 mil e lucrar 100 do que faturar 1 milhão e perder 100. Então Exatamente. Isso é uma conta básica que a gente está aqui, né? Eu sempre falo que a missão aqui do Faz Group é aumentar a lucratividade do meu cliente, não aumentar o faturamento, é aumentar a margem de lucro. Exatamente. Até em visão disso, a percepção que eu tenho que com a reforma tributária, o lucro presumido e o Simples Nacional, não que eles vão acabar, mas eles vão acabar caindo em desuso, ser obsoleto. E que o Simples Nacional ele vai só caber para empresas de serviços e pequenininha. Enfim, Sim. A gente chama daquelas carinhosamente de PJinhas, né? Sim. Você concorda comigo que o lucro real vai ser o regime tributário mais usado na reforma tributária? Eu acho que até deveria, pela perspectiva de que se a gente assumir que, como o próprio nome diz, lucro real, em que nós temos que saber qual é o lucro da empresa. Aí eu vou fazer a provocação, depois pesquise ou sugire o seu contador, que você hoje está no Simples, a gente entrega um balanço? Um balanço é uma folhinha? Nossa, agora você pegou na veia, hein? É uma folhinha que vai ser demonstrado toda a movimentação da sua empresa, para checagem se realmente você gasta mais ou gasta menos. Você já viu esse negócio chamado balanço? Se não, convide o seu contador para trocar uma ideia, por que isso não aconteceu ainda. Enfim, é uma instrumentação necessária para que você possa tomar a decisão. Portanto... Pode continuar. O doutor, já pegando o gancho e alfinetando, que é uma coisa que eu gosto de fazer, peça para o seu contador, o seu balanço que ele te apresenta contábil tem relação com o seu balanço gerencial financeiro? Exatamente. Aquilo espelha a sua realidade? Eu tenho certeza que não. Mas o balanço contábil é diferente do gerencial financeiro. Obviamente que é, mas o resultado final ele tem que ser um espelho ou um do outro. Exatamente. Tem que ter congruência, ter coerência entre um e outro. E o balanço talvez que você receba não sirva para nada.
Justamente, porque o balanço ele vai reproduzir só aqueles documentos fiscais, aqueles dados, mas o seu movimento bancário é a realidade dos fatos. Então, eu sempre faço a provocação. Talvez o empresário não é aquele que está movido a fraudar, mas às vezes pode acontecer alguma situação onde que não tem a emissão de documento fiscal, não sabia, enfim. Mas o contador também é responsável para notificar, eventualmente, em situações que se apresentam dessa forma. Ou seja, não pode emitir sem nota fiscal. Mas por quê? O seu gerencial e o seu balanço tem que ser igual. Então, a parte mais adequada é financeiro, tudo que entra de dinheirinho, que alguém pagou por um serviço prestado, uma venda de um produto, documento fiscal. Porque o seu gerencial versus o seu balanço só vai se encontrar exatamente se tiver documento compatível. E assim a gente consegue demonstrar qual é ali a essência de cada entrada e saída de dinheiro. Isso faz com que então o balanço seja sólido, até para que você possa de repente querer vender a sua empresa, receber uma grande oportunidade. Hoje em dia, ninguém mais compra uma empresa se não tiver um balanço contábil saudável. Hoje, as grandes oportunidades... E que reflita a realidade, né? E tanto é verdade, Fabrício, que eu acho que vai aumentar esse tipo de possibilidade, porque pensa o seguinte, se nós estamos montando agora um modelo de tributação internacional, e que era um grande impasse para que as empresas de fora pudessem investir no Brasil, você pega uma empresa ou um empresário que está nos Estados Unidos, cujo seu valor agregado é muito maior, a moeda dele é muito maior, ele consegue querer investir no Brasil, agora sabendo como funciona a dinâmica, porque vai ser uma tributação universal, de modo que ele consiga saber exatamente como lidar com a empresa do Brasil. E vamos imaginar que você nem tem o balanço. Aí chega uma grande oportunidade para você e a pessoa pede para você, eu quero um balanço. Ou se você entrega o balanço, mas ele não tem nenhuma relação com o que efetivamente você tem no caixa. Acontece muito. Quem trabalha com comércio digital, por exemplo, ele pega lá, por exemplo, a relação do Hotmart. Vende demais, aquele faturamento expressivo, mas pede o balanço, não é compatível com o que de fato ele está dizendo. E o que vai pesar mais? O balanço. Porque é um documento oficial, não um relatório que você extrai dentro de uma plataforma. Então, acho que essa formalização vai ajudar também para que seja um elemento adicional para você conseguir gerar novos negócios. Obviamente, o banco já faz isso com você, quando você vai pedir algum empréstimo, algum tipo de benécia, vai ser necessário também um balanço. Então, o balanço ele serve não só apenas para você ter uma visão geral da sua empresa, mas também você conseguir abrir algumas portas, que podem ser essas portas abertas ou não, a depender. Então, eu vejo que, de forma geral, as empresas do Simples, há muito tempo, acabam não levando muito a sério essas burocracias. Quando digo empresas, entenda também como empresário, como contador, porque é importante notificar ambos que é uma relação em que precisa ser levado em consideração isso. No lucro real, acaba não acontecendo de deixar de fazer o balanço, porque, como o próprio nome diz, eu preciso do lucro para conseguir calcular os impostos. Então, meio que, inevitavelmente, é necessário fazer o balanço. Mas por que não se repercutido essa mesma vontade para o lucro presumido e o lucro real? Para fechar e devolvo, eu vejo que o Simples Nacional foi uma saída do governo para tirar as pessoas da informalidade. Mas, na real, Fabrício, o governo não gosta do Simples. Não gosta? Ele não gosta do Simples. Não é o desejo dele. Foi criado para resolver vai acabar aos questões. poucos, né? Vai minando aos poucos. Vai minando. Já é um certo preconceito hoje para quem compra do Simples, em razão que não sim, consegue transferir um crédito. Então, acho que isso também vai sofrer bastante. Há um estudo prévio, Dr. Kleber, que eu estou lendo bastante, de que durante a jornada da reforma tributária, cerca de 2 milhões de empresas que estão no Simples Nacional já vão migrar direto para o lucro real. Até porque você entende que o lucro real vai ser o regime tributário mais usado. Pelo que você falou, o lucro presumido vai acabar também sendo obsoleto, o Simples Nacional também. Então, eu enxergo, aí eu vou falar até um recado aqui para o contador, que é a maior oportunidade que o mercado contábil já teve em toda a sua história.
Mas você tem que saber trabalhar a contabilidade consultiva, a contabilidade na essência, que é levar gestão, que é levar indicadores. Obviamente que falar contabilidade consultiva para mim é a mesma coisa que falar o gelo é gelado, né? Mas a gente usa esse termo porque a contabilidade na sua essência Já é consultiva. ela é consultiva, ela já quer dizer gestão. Então, esse estudo, então, eu enxergo que vai faltar contador, né? Vai faltar contador que trabalha a essência. E chegou a hora dos contadores realmente ter a profissão valorizada como é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei se você pensa igual eu nesse sentido. Olha, eu acho que qualquer indivíduo que faz ali o seu curso de graduação passou por várias matérias, aprendeu várias técnicas e ao longo do tempo eu sempre ouço também, seja dos advogados ou seja também dos contadores, que falta tempo, né, para poder aplicar tudo aquilo. Bom, se afasta toda a burocracia e agora está aqui prontinho o cálculo. Avalia para mim, dê a sua interpretação. Exatamente. Ou seja, agora o tempo vai ficar. Então, a muleta da falta de tempo, isso vai ser afastado. E, na realidade, é o que a empresa precisa. Ela não precisa do balanço, ela precisa da interpretação do mesmo. Ele não vai pegar todas as linhas ali e querer saber. Ele vai querer saber o seguinte, o que aconteceu aqui? Me dá um diagnóstico. Mesmo quando nós vamos no médico, né, Fabrício? Ele passa lá, os resultados, você não entende nada. Mas com 3 ou 4 palavras, assim, entendi qual é o meu caso. O médico explicou. Explicou. Então, ele não vai fazer a leitura de cada item, mas ele vai resumir exatamente o que está acontecendo. E vai interpretar isso para você de uma maneira lúdica e tranquila. Não é assim com o resultado? Ele pede uma bateria de resultados, de exames. E você leva esses exames, você não entendeu nada. E eu vou mais, hein? Hoje, mesmo com o ChatGPT, você pesquisa, o ChatGPT pode ser tendencioso em algumas respostas, e quando vai um profissional técnico com conhecimento e sabedoria, e a sabedoria tem um ponto importante. Até na hora de você passar uma informação, o ChatGPT, o que você pergunta, ele responde, não é? Sim. Quando você tem a sabedoria, você sabe que tem momentos que não é aquele momento apropriado para falar daquele jeito, daquela forma. Só a sabedoria fica como lidar. Então, ou seja, quando a gente vai interpretar um fato, a gente tem que saber exatamente a hora certa e as palavras adequadas para passar aquela informação. Porque se você simplesmente olhar para um balanço, olhar para um resultado de forma muito fria, parece que você não está nem um pouco preocupado com o seu cliente. Porque você tem que entender a hora certa e escolher bem as palavras. Porque não é sobre números, no final das contas. É sobre pessoas, é sobre uma empresa, é uma história da empresa. Ou seja, chegar, pegar os tributos, calculou, está aqui, tem que pagar e acabou. Espera aí, você não tinha visto que ele estava com um problema de caixa? Você não viu que ele vai ter dificuldade para pagar? Não significa que você pode pagar pelo cliente, mas destacar, explicar o porquê que aumentou aquele mês, o porquê que as coisas aconteceram daquela forma. Isso já minimamente gera uma empatia com o seu cliente. Eu acho que todo tipo de informação precisa ser muito bem analisada e dividida com a empresa. Não simplesmente passa um número, passa um e-mail. Não sei se você pensa também dessa forma, Fabrício, mas em momentos de tecnologia que vem sendo aplicado, a gente está só simplesmente querendo seguir de modo automático. Mas eu acho que vai ser impossível nós tirarmos essa relação direta. A humanização. Exato, porque no final, de novo, é o sonho da empresa. Eu não consigo acreditar que uma pessoa cria uma empresa simplesmente só por conta do lucro. Eu acho que é consequência, mas em algum momento, se perdeu, talvez, mas em algum momento esse indivíduo ele tinha um sonho, e se você está lidando com o sonho de alguém, trate como tal, tenha empatia. Veja que não é só apenas chegar e demonstrar um fato, mas escolha bem as palavras, porque no final, você também quer ajudar a empresa. E quando você faz o papel de ser o gestor, que é o contador, o advogado, você está, de fato, ajudando aquela pessoa a lidar com uma questão que ela não tem um conhecimento. E está certo. Você só contrata alguém para somar com a sua empresa. Então, ou seja, não tenho qualidade técnica ou não tenho todas as camadas, contrato uma pessoa para construir a minha casa. Exatamente. Tenho que cozinhar, contrato uma cozinheira. Assim sucessivamente. Todas as profissões, elas são somatórias para o seu crescimento como um todo. Por mais que tenhamos tecnologia,
e nós temos que aplicar, porque a tecnologia é vida, facilita a nossa vida, a parte da humanização, para mim, é fundamental. Esse contato humano, mesmo que seja reuniões online, mas tá olho no olho, tá entendendo. Tem uma frase que eu falo muito, que é entender para atender. Se você não entende seu cliente, você não atende. Não é mandar um balanço lá que o sistema gera por e-mail que ele não vai entender. É fazer dashboards lúdicos, coloridos, para ele fazer na linguagem dele, para que ele possa entender daquilo de maneira. Então, o contador é o tradutor, né? Você falou bem lá do médico que pede os exames e ele interpreta o exame. Ele não faz o exame. Quem faz o exame é o laboratório. Ele só interpreta o que está ali, coisa que o paciente não sabe. Então, é exatamente essa, eu acho que a nossa maior missão é alinhar a tecnologia com a humanização, né? A inteligência artificial está aí, ajuda muito para a gente, né? Mas o contato humano, o tete a tete, o valeu, dá com a mão, né? Ainda é muito importante. Você acha que quem se antecipa sai na frente? O que dá para fazer agora que vai fazer a diferença quando tudo isso estiver valendo de fato? Bom, o primeiro passo é, tudo que você ouvir de qualquer pessoa, convide o seu contador da sua confiança para você trocar uma ideia para verificar como que isso se aplica efetivamente para o seu negócio. Porque toda a estrutura da reforma tributária terá impactos diferentes a depender de cada tipo de segmento. Claro. Então, identificar como que a reforma tributária impacta o seu negócio. Porque há ainda alguns tipos de negócios que terão alguns benefícios fiscais. Não significa que vai ser para todos, mas para alguns ainda vão existir. Sim. Será que você foi contemplado? Muitas vezes pode ser que você está num churrasco de encontro de empresários e você ouviu que acontece muito isso de que o fulano paga menos impostos, que com a reforma tributária vai ser muito interessante para ele. Bom, mas o fulano tem o mesmo negócio que o seu, tem as mesmas condições, então calma, pega esses dados que são importantes e compartilhe com o seu contador para que ele verifique se realmente, no seu caso específico, tem alguma mudança drástica. Então, acredito que já existe movimentos, Fabrício. Começou no mês agora, de julho, a necessidade de fazer algumas adaptações no documento fiscal. Vai criar novos campos. Vai criar novos campos. E já começa o teste em outubro, né? Já começa. E aí começou o Go Live, que nós falamos já em janeiro, onde se o seu contador não antecipou esses recursos, que seriam esses campos novos, não consegue transmitir a nota fiscal. Então, você imagina que interessante, Fabrício. Uma empresa, ela vive de vendas, não é? Sim. Então, quem não está vendendo está morrendo. E a pessoa dedicou tempo para conseguir vender. E simplesmente pelo fato de você ter que emitir uma nota, a nota não sai. Não consegue emitir a nota fiscal. Porque tem um determinado campinho que ninguém pensou que tinha que ter essa obrigação. Então, veja, pode ser que você vai deixar de vender um produto, caso você não tenha antecipado e comunicado ao seu contador que tem agora campos novos que precisam ser preenchidos, em que você deixou de vender porque a nota não foi emitida. E hoje em dia, para circular a mercadoria, por exemplo, precisa de uma nota. Sim. Então, qual é a garantia de quem vai receber o produto? Um documento fiscal. Então, eu acho que é mais profundo do que parece. Então, o desejo de você antecipar também passa muito da curiosidade para você ser o parceiro do contador ou parceiro do seu advogado de confiança. A ideia é que a empresa ela tem um componente importante, que é a formalização por meio dos documentos fiscais que fazem com que você receba seu dinheirinho. Aproveitando esse gancho, o que o cliente precisa fazer? O que consiste um diagnóstico tributário nesse contexto? É só uma planilha ou tem coisa mais estratégica por trás? O que precisa? Eu quero me preparar para essa transição. O que eu preciso? Perfeito. Bom, a princípio, como os cálculos vão ser alterados completamente, a dinâmica de cálculo que nós temos hoje, no sistema atual, é de um jeito. O que está sendo devolvido para nós é uma forma completamente diferente. A dinâmica do cálculo, como você vai utilizar os percentuais, o ambiente até, inclusive, de como vai fazer essa apuração, tudo vai mudar
de modo que entenda-se vai ser mais simplificado. Não sabemos ainda. Mas a forma que eu apuro hoje, da forma que vou apurar nos próximos anos, vai mudar completamente. O nível de despesa que vai ser agora permitido, e esse ponto eu quero colocar uma luz especialmente, é que agora eu posso tomar muito mais créditos e sem nenhuma restrição praticamente. Então eu preciso ter acesso a todas as despesas da empresa para começar a destacar. Olha, esses tipos de despesas vai poder gerar crédito. Não gerava crédito antes. Então fazer um comparativo da forma que é hoje e como vai ficar depois. Para que ele possa entender do seguinte. Bom, então quer dizer que pode ser que eu tenha mais créditos. Crédito, entenda que são as suas aquisições que têm a permissão de abater sobre aquilo que você tem que pagar. Então, quanto mais despesas você tiver, melhor fica em relação à sua carga tributária que vai diminuindo. Você tem mais coisas a abater do valor a pagar. Então, situação essa que tem muitas restrições hoje. Eu não posso tomar crédito de qualquer tipo de despesa. Hoje tem restrições, Claro. análise. Mas com o passar do tempo, nós teremos então o que nós chamamos de não cumulatividade ampla, que é o termo que é utilizado. Então, essa análise prévia para saber que eu tenho uma grande possibilidade é ótima para a empresa começar a se preparar. Os benefícios fiscais relacionados ao Estado vai acabar. Então, significa... Aqueles benefícios que tem em Serra, em Espírito Santo, lá, em Sim, Minas, em Santa Catarina, todos vão esses acabar todos. vão acabar em 2033. Então, vamos imaginar que você tem um sonho de abrir uma unidade lá em 2030. Fala assim, não, calma aí. Vale a pena mesmo? Porque você vai ter aí basicamente 2 anos. 2 anos, Para o investimento que você precisa fazer. Então, se eu já sei antecipadamente que eu tenho aí um limite para poder operar, e mais, se você já faz uso de algum benefício estadual, você tem que saber o dia que ele vai acabar. Então, para poder se preparar. Fala assim, não, quer dizer que, então, que quando de fato começar lá em 2033, tudo que eu tinha de benefício não tenho mais? Então, esse aqui vai ser o meu resultado, uma simulação de como iria ficar a sua tributação, isso um pouco mais à frente. É claro que tem um período de transição que alguns tributos já vão ser descontinuados. Exemplo, o PIS e COFINS acaba em 2027. Um ano depois que começar. Então, veja, o PIS e COFINS já acaba. O PIS e COFINS tem vários benefícios fiscais com ele também. Não tem empresa que trabalha com monofásico? Sim, vai acabar. Então, a recuperação tributária também é uma coisa que está fardada ao final, né? Pois é, tende a simplificar. Então, muitas categorias que já fazem uso de um determinado benefício não vai existir mais. Sim. Então, essa antecipação para saber como você vai lidar com isso é fundamental. Tem categorias, Fabrício, que nem pagavam. Por exemplo, locação. Locação não é um serviço, locação não é a venda de um produto. Vai ter que pagar o tal IBS e CBS. Acredita nisso? O que vai complicar as holdings patrimoniais que têm locação, né? Venda de imóvel. Vende imóvel. Também vai ter que pagar IBS e CBS. Só apenas algumas questões de posse de incidência que aumentou também a possibilidade. Isso talvez você, contador, colega que atendem, por exemplo, algumas imobiliárias, já sabia disso? Você já está preparando essa empresa porque ela vai ter que começar a emitir documento fiscal. Exatamente. São perguntas que vai surgir ainda e que tem muita gente que vai ser pego de última hora e vai se descabelar aí com isso. Vamos fazer um bate-bola rápido e sem rodeios de perguntas, sim, não, e um argumento rápido? Perfeito. Porque são perguntas que eu recebo no dia a dia nas minhas redes sociais, dos meus clientes. A reforma é boa ou ruim para os pequenos negócios? Ela é ruim, porque requer cuidados e controles. E pelo que nós podemos observar, a empresa pequena não tem controle e também nem está preocupada com isso. Então é uma questão de gestão e de pensamento, né? Justamente. Por isso que os pequenos negócios vão ter que ter gestão eficiente. Quem está no Simples Nacional precisa se preocupar? Muito, porque acredito que vai sofrer muito preconceito ao passar do tempo, porque ele não vai transferir um crédito integral.
fazendo com que uma empresa do Simples ela tenha que, eventualmente, ser sucumbida a um novo sistema tributário só para estar aderente àquela necessidade. O ponto é, mesmo ela, de repente, migrando para um novo sistema, vai aumentar a carga tributária dela? Ou seja, você só vai acatar um pedido do seu cliente, mas isso vai ser bom para você? Qual é a estratégia que você vai adotar? Isso vem de encontro com o que eu penso, né? Que nós pensamos que o Simples Nacional vai cair em desuso. Ou seja, ou você vira lucro real ou vira lucro real. Vai ficar mais fácil de emitir a nota? Bom, a princípio, ao que parece, sim. Não podemos afirmar isso, já discutimos aqui, mas tende a ficar mais simplificado o processo. Tem risco de pagar impostos a mais por falta de planejamento? Totalmente. Eu acho que isso ainda pode acontecer, até porque tem muitas lacunas no texto atual que a gente fica pensando se aquela operação está sujeita ou não. Exemplo, eu vou ter que pagar, por exemplo, o tal IBS, CBS por remessas. Remessas hoje nós não pagamos, mas tem lá a previsão para que você venha tributar também algum tipo de remessa. Então, questões dessa ordem geram um pouco de impasse enquanto não são ainda esvaziados todos os assuntos. Ou seja, muitas empresas podem pagar mais nesse primeiro momento sem nem saber, uma questão conservadora, entendendo que talvez seja mais viável pagar da forma que está ou imaginar que seria o ideal, mas isso pode prejudicar o alcance e o rendimento da empresa. Perfeito. Tem como economizar mais com a reforma do que hoje? Com certeza. Como eu havia mencionado, se for avaliado efetivamente todas as aquisições que a empresa vem fazendo, você pode ter uma linha de tomada de crédito muito maior do que você atualmente faz. Esse nível de criticidade que hoje tem, de você saber se aquilo é matéria-prima, se aquilo é revenda, se é ativo imobilizado, isso é desafiador. Agora, quando você só apenas identificar, eu comprei para a empresa, essa é a pergunta. Comprou para a empresa? Alguém emitiu uma nota fiscal contra a sua empresa? Sim, isso já vai ser o suficiente, o passaporte para que você possa tomar esse crédito. Ou seja, tende a aumentar o crédito. Mas eu pensando aqui, Fabrício, sendo bem honesto, em algum momento essa amplitude vão começar a dar uma segurada, porque é muita coisa. Qualquer coisa que eu compro... Tem algumas pequenas restrições, pouquíssimas. Mas tudo que eu vou comprar, eu vou tomar crédito. Então, é um radar que fica ligado, porque o governo vai começar a perceber que muitos empresários vão querer comprar tudo para a empresa. Só que nem tudo é utilizado na empresa, na prática. Então, vai fazer a compra da casa, compra pela empresa. E isso começa a ser, vou comprar um carro, compra pela empresa. Então, ou seja, são questões também que o governo entende que talvez tenha iniciativa de simplificar, mas sempre temos ali as pessoas que vão usar desse expediente de modo inadequado. Mas isso não dá para garantir ainda. Com certeza, né? Kleber, para quem ouviu até aqui e quer tomar uma atitude, primeira pergunta, por onde começar? E tem algum passo a passo simples? Sim, eu acho que para a identificação de qualquer tipo de tributação, ponto de partida é como eu inicio sabendo as hipóteses de incidência. O que é a hipótese de incidência? Eu vendo um produto, eu tenho que pagar o IBS e CBS? Essa é uma pergunta. Se eu tenho que pagar isso, qual é a base de cálculo? 2. Qual é a alíquota que eu tenho que pagar em cima disso? Eu posso tomar crédito? E eu tenho alguma exceção? Essas são perguntas que nós temos que devolver, se você é contador ou se você é empresário, fazer para o seu contador. Repito, saber se aquele tipo de venda ou serviço que você faz tem que pagar o IBS? Se sim, qual é a base de cálculo que eu tenho que aplicar? E qual é a alíquota? Então não tem um passo a passo simples? Não tem um passo a passo simples. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas digamos que nós chamamos de regra matriz, seria raiz de incidência, que é a hipótese, qual é a base, qual é a alíquota e se eu posso tomar crédito daquela operação. Então, são esses passos que o contador, o especialista vai seguir de acordo com cada caso. Então, é uma cartilha que não está pronta, vai sendo construída, mas seria talvez esses caminhos que nós vamos, na consultoria, estamos percorrendo, pegando cada caso de cliente e observando como isso é repercutido.
Eu sempre digo que uma questão de estudo não é a mesma coisa você chegar e comprar um terno em qualquer lugar. Existe um terno de medida. Sim. Você olha o terno e fala assim, quero um desse. Não é bem assim, eu quero. Vamos checar se as medidas são adequadas para você. Então, nós tiramos as medidas para que talvez você queira um parecido. Mas igualzinho, impossível fazer. Porque ele é personalizado para cada situação. E claro, né, Kleber, se a pessoa quiser fazer um diagnóstico com a Faz Group, o que ela vai precisar fazer para que a gente possa juntos fazer esse diagnóstico e fazer essa preparação, essa transição entre o que acontece hoje e o que realmente, efetivamente, vai acontecer? É muito fácil. Por meio de uma procuração eletrônica que vai ser fornecida para a empresa, nós já conseguimos extrair os dados necessários. Então, o envolvimento do empresário, das pessoas envolvidas é baixo. Com a procuração eletrônica, nós já conseguimos baixar as declarações acessórias que estão sendo transmitidas atualmente e fazer um depara do tipo, se você faturar como faturou, a gente pode utilizar o ano como 2025. Se faturar na média para 2026 mais ou menos igual, nós fazemos então um desenho. Olha, em janeiro você pagou isso, mas como que você pagaria em janeiro de 2026? Se fosse o mesmo caso. Sim, a gente faz uma simulação para que a gente possa se preparar. Não temos ainda, de fato, a alíquota efetiva, mas minimamente uma estrutura de como lidar com isso. E é claro que esta consultoria ela vai sendo melhorada, vai sendo construída para devolver aquilo que o texto acaba sendo, então, atualizado. E tende aos próximos meses, Fabrício, ter mais novidades. A cada dia tem uma novidade nova sobre o assunto. Kleber, encerrando o nosso podcast, chegamos aqui ao final e eu quero te agradecer demais, valeu muito esse papo direto, reto, prático, sem enrolação, do jeito que o empresário gosta de ouvir. Muito obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, pessoal, foi só o primeiro episódio sobre reforma tributária aqui do Faz Podcast. Acompanhe os próximos. Vão ter mais episódios sobre reforma tributárias. Aí a gente vai fazer específico de cada tema. Eu estou preparando alguns conteúdos, alguns vídeos longos também para colocar, para que terem todas as suas dúvidas. Vai lá nos acompanhando lá nas redes sociais. Todas elas são @FazGroupOficial, que é o YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim. Facebook tem também, mas a gente quase não usa mais. Então, e no próximo episódio, vamos entrar mais fundo nesses segmentos para que a gente possa esclarecer ainda mais, claro, e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado, Kleber. Obrigado de coração de você ter vindo de São Paulo até aqui para nos atender. E lembrando que o Kleber faz parte do nosso processo de consultoria de transição. Então, ele vai estar, sim, com certeza, em cada consultoria que a gente fizer dessa transição, vai estar junto com a gente para levar o melhor resultado para o nosso cliente. Certo, Kleber? Dê as suas considerações finais, que a gente possa encerrar de maneira sensacional esse podcast. Bom, de forma sensacional, é destacar como fosse um médico. Então, se você está preocupado, deixa nós consultarmos. Vamos pedir alguns exames para você. Porque todo mundo que já fala que você vai morrer sem pedir os exames, então ele não está preocupado com a sua saúde. Nós estamos preocupados com a sua saúde. Nós vamos fazer, então, esse diagnóstico. Nós vamos pedir os exames necessários, observar o seu cenário e, ao final, destacar. Ora, a reforma tributária pode ser boa para você também. Ou, se não for tão boa, o que nós podemos fazer para remediar essa situação? Então, acho que uma conversa franca e direta passa inicialmente como médico. Exames, que são os diagnósticos que nós vamos observar, e a partir disso é saber qual é o caminho que você vai tomar frente à sua empresa. Muito obrigado, Fabrício, pela participação que tive aqui no podcast. Tenho a segurança que haverá outras oportunidades para que a gente possa falar até sobre segmentos específicos e de modo que a gente consiga esvaziar as questões que, na medida que vão se apresentando, a gente tenha as respostas cada vez mais próximas e fazendo com que você tome as melhores escolhas. Então eu já vou deixar um convite aqui para você, Kleber. Vamos fazer um podcast da reforma tributária exclusivamente para e-commerce? Por que não?
Então bora lá, gente. Aguardem as datas, eu vou passar, o Kleber vai vir falar só sobre reforma tributária focado no nosso maior nicho da empresa contábil nossa, que é e-commerce, que é um nicho, um ramo de atividade que cresce muito no país. Kleber, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe você. Deus abençoe a sua família. E vamos juntos deixar essa reforma tributária um gatinho manso. E não ouça o que falem por aí que a reforma tributária vai acabar com os empresários. Não, muito pelo contrário. Quem entender vai ganhar mais dinheiro e vai profissionalizar a gestão da sua empresa. Muito obrigado, valeu e até a próxima, pessoal.